Bom dia, eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos devocionais diários. E hoje nosso tema é Não Temas. E dentro desse tema nós vamos tratar a questão do fracasso. Não temas o fracasso. E nós vamos então explorar a vida de José. Abre sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 37. Nós estamos olhando para a vida de um homem e querendo e buscando enxergar Deus nele, para que Deus fale conosco. É assim que Deus trabalha. Hoje de manhã eu acordei cedo, mais cedo do que de costume nesses dias, né? 7 horas da manhã o telefone do apartamento tocou, era a portaria avisando que alguém ia subir para trazer alguma coisa. E enquanto eu estava me trocando e fazendo a higiene, a campainha tocou, Gisele atendeu. E antes que eu saísse e pudesse ver, ele foi embora. Eu não vi a pessoa. É lógico que agora eu já sei quem era, mas não vi. E ele trouxe para mim pão. Para quem não está saindo de casa, né? Hoje esse irmão foi um anjo de Deus enviado para que eu pudesse ver Deus através da vida dele. É com essa expectativa que nós vamos olhar então para a vida de José. Então, no capítulo 37, de 1 a 4, o texto vai dizer o seguinte: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. José começa a vida sendo um X9. Isso não ia dar certo, né? Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-lhe. E já não podiam falar com ele, olhar nos olhos dele de uma maneira amistosa, como irmãos. O primeiro fracasso de José é o ódio dos irmãos. E ele fazia aquilo, ainda que um jovem, mas com arrogância e orgulho. Porque arrogância e orgulho prejudica a nós mesmos. José era um filho amado pelo seu pai e não soube lidar com essa situação, ele foi arrogante. Segundo fracasso de José, no capítulo 37, ainda versos 27 e 28. Nos versos 27 e 28, o texto diz o seguinte: os irmãos se mancomunaram, fizeram uma quadrilha, e entre si falaram: vinde, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não ponhamos a mão sobre ele, porque o primeiro plano era matá-lo. Pois é o nosso irmão, nossa carne e seus irmãos concordaram, os 11 irmãos concordaram em vendê-lo para os ismaelitas. Então o tiraram daquele poço. Talvez naquele primeiro momento ele vendo os irmãos lá em cima e jogaram corda, certamente, e ele foi subindo pelaquela corda. E ele deve ter pensado: meus irmãos caíram na realidade, eles estavam brincando comigo.
eu vou contar tudo para papai. Mas eles tiram ele do poço e o vendem. José vai para o Egito como um escravo. Segundo fracasso de José. Mas todo aquele que fracassa, ele precisa entender e não temer o fracasso e permanecer firme em Deus e nas promessas de Deus que vão então trazer a graça para a vida dele. E José, de alguma maneira, acreditou. E o primeiro sucesso de José é que ele é vendido para a casa de Potifar, aqui tratada no capítulo 39, de 1 a 4. E ele foi o mordomo. Ele foi tão bem um administrador tão importante e tão realizador que Potifar entregou toda a sua casa para que ele cuidar. E o primeiro sucesso parecia que era definitivo. Mas então vem o terceiro fracasso de José. Ele foi preso porque se recusou a ter um caso com a esposa do homem que o contratou, ou melhor, que o comprou como escravo, mas aquele que deu para ele toda a autoridade sobre a sua própria casa. Ele foi entregue nas mãos dos policiais e foi encerrado num cárcere. Foi preso. Mas esse é o terceiro fracasso. Quando é que a gente vai enxergando e não temendo o fracasso? Quando eu vejo que Deus está cuidando de mim e eu não estou colaborando, eu não estou fazendo isso, isso está acontecendo, mas eu estou tentando fazer o certo, isso não me causa angústia e nem revolta. Então chega o segundo sucesso de José. Talvez você pensou, né? Se você não conhece a história, José foi solto. Não, não foi solto. Ele foi para a cadeia e ele foi tão exemplar no cuidado da cadeia e dos presos, que o carcereiro deixou ele encarregado dos outros presos e cuidando para que tudo funcionasse bem. E naquele período que José ficou lá, foi o melhor momento daquela prisão. Então, ele conheceu os servos de Faraó e naquele momento ele pôde interpretar um sonho. Capítulo 40, verso 8 diz: e eles responderam: tivemos um sonho, o padeiro e o copeiro, e não há quem o possa interpretar, disse José. Porventura não pertence a Deus as interpretações? E então ele interpreta e ele fala o que está acontecendo, o que representa o sonho, e conta para aqueles homens que estavam presos lá na expectativa de serem mortos. E aí chega o quarto fracasso de José. Os homens são soltos porque interpretaram para o Faraó e foi exatamente o que eles falaram. Mas esqueceram do José na cadeia. Ele permanece na cadeia. O fracasso, ele não pode te desanimar. Você não pode temer o fracasso. Você tem que entender que Deus está com você, ainda que não se lembrem do que você fez por elas. Foi por isso que eu disse há pouco sobre esse irmão querido que me abençoou. Porque eu preciso lembrar, eu não posso correr o risco de ser o antagonista aqui do fracasso de ninguém.
mas só no tempo de Deus. Naquele momento, José era um fracassado. Mas não tinha se entregado, ele não era um homem destruído. E então chega o terceiro e definitivo sucesso de José. Faraó tem mais um sonho. Capítulo 41, versos 14 a 16, diz assim: Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. E esse lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho pode interpretá-lo. Respondeu José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. E naquela interpretação do sonho, ele se torna a maior autoridade abaixo de faraó sobre todo o Egito. Por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Em nenhum momento ele permitiu que o fracasso o condenasse. Não tema o fracasso. Temos que ter a convicção que Deus, quem manda, quem nos favorece e quem nos dá o caminho. José aprendeu que era melhor depender de Deus do que dos homens. E você, meu irmão, minha irmã, como você está? Como está vivendo? No fracasso ou no sucesso? Queridos, vai haver sucesso, vai haver fracasso. Com Deus, todo fracasso é lenha para a fogueira do sucesso. Não sei se você vai ser governador de nada, mas uma coisa eu sei: Deus vai te dar alegria de viver nesse planeta. Se você está militando no fracasso, não tema o fracasso. Espere o sucesso, ele vai vir. O fracasso sempre estará nos esperando na próxima curva, enquanto aprendemos a depender de Deus e ficamos firmes, até que o sucesso de Deus te alcance, quando Ele puder te usar totalmente. Não temas o fracasso, Deus está com você. Creia. Que Deus te abençoe, que esse dia se torne um presente de Deus para a sua vida, e que ainda que você esteja num momento de dificuldade, Deus te favoreça e vai te favorecer, em nome de Jesus. Amém e amém.